Queridos irmãos e irmãs, bom dia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre Ele seja louvado e encontrado na vida de todos e cada um de nós. Refletimos hoje o Evangelho da multiplicação dos pães. E você é convidado a baixar o aplicativo da nossa paróquia, acompanhar a reflexão do Evangelho de cada dia e também inscreva-se no canal do YouTube, no nosso canal, para que você possa receber as notificações assim que publicamos estes vídeos, estas reflexões. Hoje, queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de Jesus Cristo, no texto de Marcos, capítulo 6, versículos 34 a 44. Naquele tempo, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Quando estava ficando tarde, os discípulos chegaram perto de Jesus e disse: Senhor, este lugar é deserto. Possamos despedir as multidões para que elas possam ir embora e se alimentar. E Jesus Cristo olhou para os discípulos e disse: Dai-vos vós mesmo de comer. Então os discípulos disseram: Senhor, mas o que temos não é suficiente para alimentar tanta gente? E Jesus então pergunta aos discípulos: o que vocês têm? Vamos ver o que tem. Eles vão lá e dizem: Senhor, temos 5 pães e 2 peixes. Jesus pediu esses 5 pães, pediu esses 2 peixes, abençoou e pediu que entregasse então à multidão. Sentou grupos de 100 em 100 e Jesus passou a distribuir, junto com os seus discípulos, os pães e os peixes para aquelas pessoas que ali estavam. O Evangelho nos diz que todos comeram, todos se alimentaram, todos ficaram saciados e por fim ainda sobraram vários cestos de pães e peixes que Jesus Cristo tinha multiplicado. Assim, queridos irmãos e irmãs, é a ação de Deus na vida de todos e cada um de nós. Assim, meu amado irmão, minha amada irmã, que Deus age em nossa vida. Primeiro, um Deus que sente compaixão. E como é bonito olharmos o Evangelho de Jesus Cristo e vermos essa ação de Jesus, a ação da compaixão. Aquele que sente compaixão ao povo, que sofre, porque Jesus Cristo vê que aquelas pessoas são como ovelhas sem pastor, e uma ovelha sem pastor é uma ovelha que se perde, é uma ovelha que sofre, é uma ovelha que passa necessidade, assim como hoje deparamos tantas situações, tantas pessoas que são abandonadas, tantas pessoas que são esquecidas, tantas pessoas que são também como ovelhas sem pastor. E também, ao falar de povos que são ovelhas sem pastor, como Jesus Cristo avistou aquela multidão, podemos olhar para as nossas realidades, para os nossos municípios, muitas vezes abandonados, deixados de lado, e aqueles que deveriam assumir esse papel de cuidado, assumir esse papel de ser sinal de pastoreio, de cuidado, de zelo pelo nosso povo, são como lobos que viram as costas e deixam o nosso povo padecer. Por isso, queridos irmãos e irmãs, este ano é o ano que podemos também fazer a mudança nesse cenário, até político, nas nossas cidades, nas nossas realidades. Buscarmos de fato homens e mulheres que tenham capacidade de ter a sensibilidade, a compaixão, como sugere Jesus, para que o povo não seja mais ovelha sem pastor. E a partir dessa sensibilidade, Jesus Cristo, então, queridos irmãos e irmãs, vai realizar o milagre da multiplicação dos pães. Jesus Cristo vai realizar o milagre da partilha. E aqui é importante entendermos que para realizar esse milagre, Jesus Cristo faz uma pergunta fundamental aos seus discípulos: o que vocês têm? Senhor, temos apenas 5 pães e 2 peixes. Ao olhar dos discípulos, 5 pães e 2 peixes era pouquíssima coisa para aquela multidão. Mas ao olhar de Deus, o pouco de cada um de nós se torna grandioso diante do milagre que Ele pode oferecer. Por isso, queridos irmãos, queridos irmãos e irmãs, não fiquemos apegados aos nossos poucos 5 pães e 2 peixes, segundo o nosso olhar, mas possamos
confiar na graça, na ação de Deus e na multiplicação que Ele pode fazer em nossa vida. Desta forma, podemos compreender que todos nós, eu e você, podemos colaborar com a construção do reino, podemos colaborar com o milagre que Jesus Cristo quer fazer na nossa vida e na vida dos nossos irmãos, através daquilo que somos, através daquilo que temos, através dos 5 pães e 2 peixes, que também podemos oferecer para que o Senhor possa transformá-los, para que o Senhor possa assim multiplicá-los em nossa vida e na vida dos nossos irmãos. Que Deus os abençoe e que tenhamos os mesmos sentimentos de Jesus. Possamos ter compaixão daqueles que sofrem. Possamos ter compaixão daqueles que são abandonados, daqueles que são esquecidos, daqueles que estão à margem e ao mesmo tempo termos capacidade de dividir e partilhar o que temos, para que a partir da partilha Jesus Cristo realize a multiplicação necessária também para a nossa vida. Que Deus abençoe a nossa história, abençoe a você e a sua família. O Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.